quê, Beto? Esperar o quê? Pra quê? Por quê? Nessa casa, que já foi dos meus pais, eu e Lígia decidimos nos casar. Também foi aqui que tivemos a nossa última briga antes da separação. Vem logo, pai. Tô com fome. O casamento, ele é importante para as pessoas que querem caminhar juntas, que querem partilhar uma vida em comum, que querem fazer trocas, né? Querem dar amor. Na verdade, o casamento ele é a celebração do amor, é a união de duas pessoas. E o casamento na Wicca ele tem a particularidade de que ele só faz sentido desde que um esteja fazendo bem ao outro, né? Ele é uma união de amor. Para nós cristãos católicos, a oficialização da constituição de uma família, que é uma comunidade de amor desejada por Deus, uma comunidade que tem a finalidade de gerar filhos, de criar, de educar os filhos. Então, o matrimônio é para todos nós a constituição de uma comunidade sagrada. Para a tradição judaica, o casamento é a base da família. Na verdade, é o momento em que dois seres humanos decidem juntos formar um lar e projetar juntos uma vida. Talvez seja a escolha mais difícil e mais delicada, mais sincera e mais honesta que cada ser humano tem que enfrentar. Porque ser filhos de ou pais de está geneticamente condicionada. O que a gente tá fazendo, Alberto? Hein? Não sei, tentando salvar o nosso casamento. Você pode dormir na sala hoje, porque... Pai, Oi. você e a mamãe não se gostam mais? Claro que a gente gosta, Alice. Então por que você não volta pra casa? Como explicar para minha filha algo que às vezes até para mim é complicado de entender? Porque o momento em que decidimos viver juntos continha o desejo de que o que sentimos um pelo outro nunca acabasse. Eu acho que o amor, ele é um encantamento, é algo mágico que acontece e brota naturalmente. Agora, eu acho que a religião, ela influencia no momento que a pessoa se encontra, né? Eu acho que é um reencontro também, e como a pessoa vai querer o seu futuro em relação ao amor. O amor eu acho que é a base de tudo. É a energia que gera vida e que é o motor do mundo, da humanidade, né? O senso motor. Pra gente é fundamental, é o que move tudo. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um bicho, um animal de estimação, pode ser uma ideia abstrata, como liberdade, pátria, etc., né? Pode ser amor por si mesmo, né, que a psicanálise designa como narcisismo, né? E assim vai. Esse é o primeiro aspecto. Então, há sempre um outro, um objeto, como a gente diz, né? E, em segundo lugar, aquele que ama tem a expectativa ou a exigência de uma reciprocidade por parte desse objeto, né? Se eu amo alguém, eu quero ser amado por esse alguém. E se isso não acontece, eu sou infeliz. Tem muitos casamentos que sobrevivem sem a coisa chamada amor. Até porque a gente não sabe direito o que é essa coisa chamada amor, mas nós falamos, discursamos em nome do amor. Adoramos falar em amor. Muita gente que não tem amor nenhum, nenhum tipo de amor,
fala muito, abre a boca, assim, enche a boca, né, para falar de amor. Então, o amor é uma coisa muito perigosa. É uma coisa também que a gente tem que questionar. É uma das nossas grandes crenças. Como dizer a Alice que o amor que ela vê tão palpável nas fotos de poucos anos atrás não foi o bastante para que eu e a sua mãe continuássemos juntos? Como explicar que o amor, o tipo de amor que ampara uma relação de casal, pode chegar ao fim? Meu pai e minha mãe escolheram um ao outro e seu casamento durou até a morte dele. Que eu notasse, nunca pensaram em fazer diferente. Mas como saber o que se passa dentro de cada um numa relação tão íntima? Numa jornada tão longa? É bem interessante também a gente ter em vista que o casamento é uma instituição que opera simbolicamente nas nossas mentes, tentando institucionalizar o amor. Então, como que eu faço para colocar o afeto, o amor tido como afeto, dentro da ordem sistemática do casamento? O que me preocupa às vezes é quando a gente fala em casamentos, né, a gente centralizar demais num modelo apenas, né? Porque antes de existir talvez o casamento como casamento, essa ideia, né, antes disso já existia, as pessoas já se juntavam, né, e só pediam para que o padre, o sacerdote desse uma bênção, mas ali já estava formada o núcleo de uma família. O casamento na religião islâmica é a união de duas pessoas, é a volta para o natural. A mulher, de acordo com a religião islâmica, ela foi criada da costela de Adão. Então, do mesmo ser foi criado o seu cônjuge. Quando casam-se, esses dois voltam a ser um. E o casamento dentro da religião islâmica, ele tem que ser abençoado, e para ser abençoado ele tem que ser conforme às leis de Deus, com a anuência dos dois e também a responsabilidade das duas famílias para que esse matrimônio ele seja abençoado. When we do a marriage, also first we have to do as we do a puja and they take a vow for each other for the commitment, and they take from there then it began their marriage life. Porque vai ter momentos difíceis no casamento, né? E a gente tem que ver onde está alicerçado essas relações. Oi, filha, tá tudo bem? Eu quero a mãe. A mamãe tá na casa dela. Você tá aqui com o papai na casa da praia, lembra? Mas eu quero a mamãe. Pra que hospital, Lígia? Eu não deixei tomar sol demais. Eu não deixei tomar sol. Eu não vou voltar. Eu não vou. Esse é o meu fim de semana com a Alice. Amanhã ela já tá bem. Alô, Lígia? Alô? Lígia? Tô aqui, meu amor. O dia tá lindo lá fora, mas eu não quero sair daqui de dentro, não. Quero ficar o dia inteiro com você. Abraçada na cama. Da primeira vez que Lígia disse isso, pensamos em nos casar. Da segunda vez, ela me falou que eu ia ser pai. O judaísmo tem uma questão muito especial. Eu chamo de uma espécie de poupança psicológica para momentos de crise. Vou explicar essa ideia. Os rabinos sugeriram que no momento de maior alegria, que é o casamento, você deveria guardar um pouco para momentos de tristeza. E aí que eles incluíram um ritual no final do casamento, que é quebrar um copo, simbolizando as diferentes destruições que nós tivemos na vida, especialmente a destruição do primeiro e segundo templo em Jerusalém.
mas também é uma maneira para falar para o noivo e para a noiva: meus amigos, a vida não é só alegria, vai ter momentos, vamos que lidar com as quebras da vida e, na medida que o casal consiga ultrapassar os obstáculos, vai conseguir ficar juntos. É um momento anticlímax, na verdade, que marca o fim da cerimônia. O casamento na bruxaria ele é chamado de handfasting, e que seria uma união de mãos, né, que são entrelaçadas com fitas, e onde se apresenta para os deuses e se pede a bênção dos deuses para essa união. Tem várias casas de candomblé que realmente celebra essa cerimônia. Inclusive aqui no terreiro a gente já fez 2 cerimônias do casamento, né? E assim, é através mesmo do oráculo, né? O próprio orixá da adivinhação, que é o Orumilá, ele dá o caminho em relação a como a cerimônia vai ser feita. Ela não é sempre padronizada. Depende muito do orixá dos noivos, né? Assim, se for um orixá Oxum, se for a mulher de Oxum, um homem de Oxóssi, então a gente faz todo o ritual, a cor, a oferenda, o cântico ligado a essa divindade. Existem 2 fogueiras e as pessoas passam por essas fogueiras no símbolo do infinito, para se purificarem, para entrar no espaço sagrado. E aí elas se colocam dentro desse círculo, que é um círculo que ele abre portais entre os mundos, né? Ele conecta você a outras dimensões e aqueles que antes foram, né? E durante o casamento tem a bênção dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, tem a bênção da deusa, do deus. O casamento é muito bonito, muito envolvente. As pessoas gostam de participar, ficam emocionadas da cerimônia, porque a cerimônia, de alguma maneira, dramatiza a realidade do casamento. Os noivos são trazidos para o altar ou para a jupá por seus pais, e eles ficam debaixo de um palio nupcial que simboliza o futuro lar de esse casal, que só tem teto, não tem estrutura por baixo, simbolizando que o próprio casal vai ter que construir essa estrutura física para poder sustentar esse casamento, e no final da cerimônia os noivos saem sozinhos, os pais ficam sem eles. Antes do casamento eu era o Beto. Depois eu me tornei também o marido e ainda o pai da Alice. O mesmo vale para a Lígia. Quanto de nós deixamos pelo caminho para nos tornar esse casal, esse pai e essa mãe? O quanto nós evoluímos e amadurecemos exatamente por termos nos tornado tudo isso, um para o outro, e os 2 pela Alice. O homem busca a sua uma esposa, uma mulher, busca nela a fama, ela de uma família nobre, né, a nobreza, ou a beleza, ou busca nela a riqueza, ou o caráter, o bom comportamento. E o profeta, ele diz, busque aquela que tem bom comportamento, bom caráter, religiosidade, e você será bem-sucedido. Ele deve ser o marido ideal para essa mulher que conseguiu casar. Porque dentro dessa ideologia, a mulher que não conseguiu casar, essa mulher que não foi capaz, não teve competência, essa mulher está condenada a não ter existido. Ela simplesmente não foi aquilo que ela deveria ser. No candomblé existe algumas informações em cada orixá, né? Por exemplo, eu sou de Oxum, e aí as pessoas dizem, e o oráculo também diz que as mulheres de Oxum são mulheres dóceis, que realmente se apaixonam, né? E tem mulheres que é de Ansan, que são mais guerreiras, né? Mais rápidas até em estar junto e também fugir, né? Por ser um orixá que influencia o tempo, o vento. Mas eu acho assim que não é só o orixá que influencia, é o caráter, a personalidade da pessoa que também influencia nisso. Então as mulheres todas ficam querendo ser sensuais, querendo ser bonitas, querendo ser boas mães, querendo ser boas de cama, querendo ser... Essas coisas todas que fazem parte desse discurso que nos ilude acerca do que nós devemos ser. Tem na base disso, claro que tem todo o discurso moralizante, né? Você deve ser isso, você não pode ser outra coisa. Tá, mas e se eu não me interessar em ser aquilo que você quer que eu seja? E se eu quiser ser outra coisa? E aí?
aí eu estou livre. E daí eu posso ficar insuportável também. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele diz para a família da noiva: se vier até vocês um rapaz que lhes agrade a sua religiosidade e o seu bom comportamento, seu caráter, né, bom caráter, então deem a mão da filha de vocês em casamento para ele. Por quê? Porque ele vai ter que cuidar dela, já que ele tem bom caráter. E religiosidade, certamente ele vai zelar, vai respeitá-la. Antigamente, há séculos atrás, nem tantos séculos, se a gente pensar há 50 anos atrás, as mulheres ainda dependiam muito de um casamento para sobreviver. Se a gente pensar que, sei lá, o rei Salomão tinha 2.000, 3.000, 5.000, sei lá, ele tinha milhares de mulheres, era porque ele era muito rico. E essas mulheres que casavam com ele, mesmo que ele nunca chegasse perto dessas mulheres, essas mulheres que casavam com ele tinham um teto e tinham comida. E se elas não tivessem isso, elas iam viver de quê? Numa época em que as mulheres eram proibidas de tudo. E numa época em que as mulheres não eram apenas proibidas de tudo, mas se elas aparecessem também por aí, construindo suas vidas, elas seriam objeto de um tabu. Quer dizer, quem ia olhar para essas mulheres com bons olhos? Mulheres livres. Primeira coisa, Deus está falando, criou do mesmo ser o seu cônjuge. Depois, para quê? Para que eles se acalmem, para que eles se tranquilizem um com o outro. E colocou 2 ingredientes, que é o carinho, o amor e a compaixão. O amor para atrair e a compaixão para perdoar os deslizes e os erros que vão acontecer na caminhada desse matrimônio. And marriage is not for the desire for themselves, for desire. It's the marriage is for the family to, maintain family. And also there is, if you say in the other way also, is the way to begin the sending all the human beings we through that also. And there is a mental point of view. And it's from the Buddhist point of view, we take very serious. It's very important. For that also we take a commitment also. Antigamente as pessoas casavam e davam tempo para fazer o casamento para que dê certo. Hoje as pessoas têm um umbral tão baixo, né, que já lidei com vários casais que vêm falar comigo, se aconselhar, falando: Rabino, o que fazemos com os presentes de casamento? É porque eles não sabem o que fazer, porque ficam casados 1 ano, 2 anos e partem para outra. E isso, na verdade, não é, infelizmente, não é um caso, são muitos casos, e aumenta. E aí coloca um pouco o ponto em qual é o critério para escolher. Como que eu me namoro da pessoa certa? Imaginando que essa pessoa certa tem que poder acompanhar nas partes mais significativas da minha vida que são relevantes para mim. Para isso tenho que saber quais são. Se eu não tenho ideia, dificilmente vou poder escolher adequadamente, porque a outra parte não vai poder me ajudar nessa história. Primeiro, nem todos os casamentos são feitos por escolha, né? Inclusive em grupos, né, religiosos. Muitas vezes, eu estou mais familiarizado com judeus ortodoxos, não passaria pela cabeça de ninguém deixar a garotada ficar namorando. Com 15, 16 anos já se arranjam os casamentos, que tem que ser naturalmente dentro do mesmo grupo, né, religioso, e com 17, 18 anos se casam, porque no judaísmo se reconhece que um adolescente precisa ter sexo, né, e não pode ser fora do casamento. Então,
A solução é sexo dentro do casamento, ou seja, casamento jovem e com gente de boa estirpe, não com qualquer um que aparecer por aí, né? Ou qualquer uma que aparecer por aí. E acredito que seja também assim em outras tendências religiosas mais, digamos assim, endogâmicas, né? Dentro da religião islâmica, o casamento ele é abençoado, é por isso que a pessoa ela tem que buscar o seu cônjuge, uma pessoa que realmente vai se adaptar a ela, porque vai haver um convívio, vai haver também conflitos, vai ter erro dos dois lados, então é necessário saber quem é a outra pessoa. Se eu sou uma pessoa que amo com paixão futebol e minha outra parte odeia futebol, é claro que vai haver uma séria incompatibilidade, né? Ou música, ou qualquer outra disciplina. Portanto, se uma pessoa que tem valores religiosos enraizados na fé judaica, expressa através de rituais, é claro que a outra pessoa que vai compartilhar a vida tem que compartilhar esses valores. Senão fica muito difícil, porque se uma família quer rezar e a outra não quer, uma quer ter hábito de leitura, né, e outra não quer, fica uma situação muito complicada. Portanto, não é que a religião é o único motivo que junta um casal, mas se isso é relevante e importante, seria importante que estejam alinhados espiritualmente, porque isso facilita um trabalho que é cotidiano. Porque vai ter momentos difíceis no casamento, né? E a gente tem que ver onde está alicerçado essas relações, né? Não pode estar apenas alicerçado numa paixão que é apenas para apimentar, né, a se aproximar, porque no dia a dia a paixão pode vir e às vezes ela não vem, falta, né? E é normal também. E aí, de novo, a gente tem que apelar para a criatividade, para a questão do companheirismo, do amor, né? De coisas que são superiores, que a gente gosta de fazer com o outro, de estar com o outro. Então, a paixão, às vezes, ela está ali, mas, de repente, ela foge, de repente, ela aparece, mas a gente não pode basear uma relação apenas no sentimento da paixão. A religião islâmica permite que o homem, ele tenha até 4 esposas. O compromisso principal da vida matrimonial é a fidelidade. A fidelidade deve ser algo que o casal deve preservar. Eu costumo sempre dizer, deve lutar para que seja realmente uma realidade. When they get married, they take a vow they will, especially the adultery, that they will never ever cheat each other. That is very important. Once if they cheat each other, even the couple, both of them doesn't know each other also, but themselves, they have break already their commitment. A infidelidade é o maior pecado entre as pessoas porque trai a confiança do outro. A pessoa depositou toda uma confiança na outra e essa pessoa trai essa confiança. Então, e por isso que Deus ele colocou tanto para o homem quanto para a mulher que traem uma punição muito severa. Não porque Deus gosta, é sanguinário ou ele gosta de... Não, pelo contrário, é para que a pessoa realmente nem chegue perto disso. A pior experiência que se pode fazer na vida é a experiência da traição. Seja qual for a dimensão, seja qual for o contato. Então, o adultério é inaceitável porque fere esse compromisso da aliança, fere o compromisso da confiança. Então, para nós, o adultério é um pecado muito severo, muito perigoso, porque tem a destruição da família. O adultério não é apenas o sexo fora do casamento. Eu acho que é algo muito mais profundo no sentido das relações, né? A questão da lealdade,
dos acordos que são feitos dentro do casamento, que a igreja não tem que interferir. Isso são acordos que o casal deve fazer, né? A igreja está apenas para apoiar e encorajar os seus membros. Esses acordos, quando são quebrados, né, e não se há mais um respeito, um diálogo, naturalmente se chega a um nível de desgaste e as pessoas vão buscando, né, outras parcerias, no sentido de outros caminhos. A poligamia, ela existe, né? Existiu no Velho Testamento, no Novo Testamento e também no Alcorão Sagrado. A religião islâmica permite que o homem, ele tenha até 4 esposas, contanto que seja notório, contanto que seja às claras. Para quê? Para que a pessoa não caia no adultério, para que esse homem não caia no adultério, para que esse homem não cometa nenhuma enganação à sua esposa. E a sua esposa tem que saber, a família tem que saber, porém é uma saída para uma questão. Às vezes a pessoa fala, não, eu gosto da minha esposa, só que eu gostei então casa, assuma, não faça por debaixo dos panos, não faça fora da lei, assuma, pague todos os seus direitos, assuma seus filhos, já que é de fato homem e quer fazer isso, então que não engane ninguém, não deixe que ninguém saia magoado, faça as claras. A fidelidade é um ponto muito importante, o carinho, a convivência e essa palavra amor, que ela tem vários significados, né? Eu acho que às vezes você ama, mesmo não estando próximo, eu acho que você, casando ou não, você consegue amar o outro independente dessa relação de estar junto. Quanto à mulher, não. Ela só pode casar com um homem. Se ela não gostar, ela pode pedir o divórcio e se separar e casar com outro homem. Por quê? Porque a mulher, pela questão emocional dela, ela não consegue dividir o amor dela. Se ela gosta de uma pessoa, ela não vai conseguir dividir o amor dela com outro homem. Ai, ela já está melhor. Forte com muito açúcar, não é? O que foi? Eu parei com o café. Deixa eu te ajudar. Por que a gente se separou mesmo? Se a gente não lembra, o que isso quer dizer? Eu lembro que eu comecei a ficar mal por te tratar com frieza, com impaciência. Lembro de me perguntar o que foi do Beto que eu conheci. Eu lembro de pensar na Alice como a única razão da gente continuar casado. Lembro de me olhar no espelho e me perguntar o que foi feito de mim. Eu lembro de tentar esquecer que o nosso casamento tinha acabado e tínhamos medo de admitir isso. Lembro de lembrar que um dia quisemos envelhecer juntos e de ficar triste com essa lembrança. Você tá bem? Obrigada por perguntar. Mãe, olha o que eu achei. Dormiu bem? A pessoa apostou, a pessoa procurou, buscou, só que não deu certo. E aqui Deus, ele permite o divórcio, apesar de ser muito desagradável. E cada vez mais você vê famílias onde o índice de separação e divórcio é gigantesco. Eu lembro quando eu era adolescente, meu professor, meu rabino, meu mentor, em uma aula sobre casamento, ele fez uma brincadeira que falava assim, éramos um grupo de jovens que futuramos líderes de jovens, estamos nos preparando para ser monitores, e ele falava assim, numerar-se, 1, 2, 3, e o quarto ele falava separado, mostrando que naquela época,
Estamos falando de na década de 80. O índice de separação era de 25% e era alarmante. Hoje em dia, se eu deveria fazer essa brincadeira, é 1 em cada 3. E às vezes falam que é 1 em cada 2, dependendo da região. E isso mostra que, na verdade, coloca muito mais pressão nos jovens que têm que fazer essa escolha. O matrimônio hoje se desfaz por vários motivos. Inclusive, eu acho que um dos motivos mais assim evidentes é a falta de preparação. Nós nos preparamos para o exercício de uma profissão, nos preparamos para exercer um ministério como ministério sacerdotal, mas não existe uma preparação específica para a constituição de uma família, que é uma responsabilidade muito exigente, a responsabilidade de criar, a responsabilidade de educar, a responsabilidade de formar pessoas. Segundo, é que falta uma consciência sobre as exigências do matrimônio, como, por exemplo, da fidelidade, da aceitação das diferenças, da partilha de bens, da necessidade de reconciliação, de diálogo aberto, de transparência. Quando eu vou fazer um casamento, vou aconselhar um casal que está prestes a realizar seu matrimônio na igreja e tal, eu sempre toco nesse assunto. A igreja permite o divórcio, a igreja anglicana ela permite, quando todos os recursos do diálogo, da conversa, né, onde a convivência a dois se torna realmente impraticável, né, o divórcio seria um caminho. Não seria o melhor, mas é um caminho. Esse é o momento em que você precisa mostrar o compromisso através de poder cuidar desse relacionamento diariamente. Né? E muitas vezes isso é muito delicado, né? Porque requer que cada casal possa escolher casar-se muitas vezes na vida, né? Mas com a mesma pessoa. Para a gente, o casamento só faz sentido desde que exista amor, porque ele só faz sentido quando um faz bem ao outro. Se há uma relação que não faz bem, uma relação destrutiva, não faz sentido ela continuar, ela existir. A igreja não impõe um casamento como uma tortura, né? Mas como um espaço de vida, né? De alegria, mas não um espaço de tortura, né? Então vai ficar casado para sempre. Mas nós, católicos, nós não aceitamos o divórcio porque entendemos que a união matrimonial é indissolúvel e que, assim como Cristo foi fiel ao plano do Pai, cada um de nós deve ser fiel à vocação que abraça, deve antes encarar com responsabilidade, deve tomar consciência das exigências, portanto, tudo deve ser feito para que não se chegue a esse ponto, a esse estágio de, por qualquer motivo, haver uma separação. Isso é coisa do coração, então nós não temos como controlar isso. Se realmente não houver compatibilidade, então a religião ela permite que haja o divórcio, tanto pedido pelo homem quanto pedido pela mulher. E muitas vezes essa questão de pedir a separação, ou se, né, talvez a ideia de divórcio, né, era apelado para a religião como uma forma de descartar a mulher, né, e era usado de uma forma realmente para beneficiar apenas o homem, né, que poderia casar de novo, né, encontrar uma outra pessoa. Então Jesus achou melhor que o que Deus uniu realmente não se deve separar. Mas dentro desse contexto, ele talvez atacasse muito mais essa questão maléfica, né, que se utilizava da mulher, né, em determinados momentos e depois se descartava.
Então, ele preferia, talvez nessa ideia que a mulher teria que, naquele momento, ter esse amparo da lei. A gente tem uma história da nossa religião que é a forma que fomos arrancados de África, né? Éramos reis e rainhas, tivemos que vir em forma e condição de escravo, tendo que ocultar nome, religiosidade, fé. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que o respeito à diversidade. O que me preocupa, às vezes, é que hoje tem se dado muita ênfase na questão do casamento ou um determinado modelo de casamento, em oposição a outros modelos de casamento que estão surgindo na sociedade. Dentro da minha linha, a linha conservadora ou conservativa, existe inclusão para pessoas que têm escolha sexual diferente. Faz alguns anos que os homens e mulheres que escolheram ter parceiros do mesmo sexo são incluídos na própria comunidade e a visão bíblica que fala que a homossexualidade é abominação, que tem um texto no livro de Levítico, é interpretada à luz da nossa sociologia, com a sensibilidade que a homossexualidade não é uma doença, senão é uma escolha diferente das pessoas que têm que ser incluídas no judaísmo. São modelos que a gente está vendo aí toda hora na sociedade, e não precisa ligar a televisão e ver. A gente conhece pessoas assim, parentes, amigos, ou vivemos assim, dentro da igreja, fora da igreja. Isso é uma realidade e está aí. O casamento é a expressão do amor, é a união de duas pessoas que se amam, independente do sexo que ela tenha, né? Independente de raça, de sexo, da própria religião, né? É a união do amor, é a celebração do amor, e a celebração do amor pode ser feita em qualquer circunstância. E o judaísmo hoje permite que casais homossexuais possam participar da vida sinagogal, podem ser incluídos em comunidades, podem ser incluídos até em seminários rabínicos e até ter rabinos e rabinas, já que na minha linha também homens e mulheres podem ser ordenados como rabinos, possam ser rabinos independentemente de sua orientação sexual. Quando você entra no terreiro de candomblé, você empresta o seu corpo ao orixá. Então, não importa que você seja homossexual, que você seja gay, que você tenha uma orientação sexual, que vai mudar isso. Então, assim, o orixá não faz escolhas nesse sentido. E a gente tem que atentar a isso e dar dignidade a esses casais, né? Dar dignidade, visibilidade, no sentido eles existem, né? Eles estão aqui e devem ser respeitados numa comunidade, especialmente dentro de uma igreja, né? Que se propõe a ser espelho, né? Dos ensinos de Jesus Cristo, né? Do Evangelho. E não é o candomblé que vai dizer nem que não está certo, que está errado. Acho que no mundo tem muitas coisas piores do que uma relação homoafetiva, né? Eu acho que a guerra, a falta de amor, eu acho que a falta de respeito consigo próprio, né? Eu até falo que o ser humano está perdendo o seu instinto de proteger a sua própria espécie, né? Hoje se mata por qualquer coisa. E é muito difícil se responsabilizar pelo que se faz, e é muito difícil também respeitar o outro. Nós acreditamos que a magia existe, nós acreditamos em magia. E acreditamos que a magia é a força da natureza. E o ser humano, ele nasce com esse conhecimento, com essa condição de transformar a natureza e o que a natureza te oferece de modo a equilibrar a sua vida. Então, quando você tem um problema, você vai buscar uma magia, uma energia que possa equilibrar aquela situação que está em desequilíbrio. O que está causando aquele desequilíbrio? Então, vai ser feito algo com ervas, com pedras, com a própria energia, com incenso, né?
para equilibrar o que não está bom. Cada um tem a sua particularidade, mas eu tenho uma ideologia que o amor ele nasce naturalmente, né? Não precisa fazer um ritual de amarração. E se a pessoa deixar de amar, como é que desamarra, né? Então, assim, realmente eu respeito quem trabalha com essa força. Existe realmente, eu conheci alorixás que em 24 horas, até em 1 hora, consegue mudar a história. Existem até pessoas que fazem, mas existe uma lei maior na nossa religião que diz que tudo que você fizer vai voltar 3 vezes para você. E que você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você não faça mal a ninguém, nem a você mesmo. E se você está impondo a presença de alguém à sua companhia, é uma invasão ao livre-arbítrio do outro. Então, a Wicca não aprova esse tipo de atitude, esse tipo de conduta. Agora, se a pessoa procura o terreiro de Candomblé, que tem um problema onde outra pessoa mexeu na sua vida, aí a Alorixá tem um poder também de desfazer algum trabalho negativo, porque o trabalho maior não é cortar a galinha, não é acender vela. O ebor maior está no pensamento. O feitiço maior está no olhar. Eu acho que as pessoas precisam se desarmar mais. E quando as pessoas param e pensam só no amor, o amor vem. Se você para e só quer pensar em guerra, a guerra vem. Então, a mesma coisa é no âmbito espiritual e na conquista que você queira. Eu acho que você colhe muito o que você planta. Normalmente as pessoas procuram pela dor, né? Ainda ontem à noite, uma moça me escreveu dizendo que ela estava muito triste porque o namorado tinha deixado ela e ido embora com outra. E tinham oferecido na internet magia, onde as pessoas cobravam para trazer o namorado de volta. E ela me questionou se eu aconselhava ela a fazer essa magia. E eu disse que eu não faria, né? Eu não faria porque eu penso que assim seria se rebaixar demais, uma situação muito humilhante, você ter do seu lado, olhar para uma pessoa todos os dias e saber que ela está ali só porque você fez alguma coisa para que ela estivesse, e não porque ela te ama, né? Eu acho que o centro tem que ser o afeto, tem que ser o amor, não dá para as pessoas se unirem por trabalho, ou por dinheiro, ou por conveniência. Não faz sentido isso para mim. Casar talvez seja um ato de generosidade de parte a parte. É como se um dissesse ao outro que está disposto a abrir mão de partes de si mesmo e amadurecer e se transformar. Às vezes, por tantas razões diferentes, as coisas se complicam e o casamento chega ao fim. Eu não sei se deve chamar isso de fracasso. É um peso grande demais a se carregar pela vida. Um estigma que o próprio tempo e as mudanças naturais do mundo se encarregaram de aliviar. As pessoas casam, né? As pessoas não fazem só coisas racionais e lógicas e nem fazem só coisas boas para elas mesmas. Estou brincando um pouco, mas é verdade, o casamento também pode ser bom. E pode ser bom se ele for ético. O problema é que, para ele ser ético, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente está fazendo. E a gente tem também que respeitar muito o outro. E é muito difícil se responsabilizar pelo que se faz, e é muito difícil também respeitar o outro. In the marriage, to be happy is most important is to understand each other and forgiveness each other and love each other, and most important thing is you should never break your commitment. Um casamento não deveria ser diferente de qualquer outro tipo de relação. Se eu entro numa relação de amizade com uma pessoa, existem muitas maneiras de respeitar essa pessoa e de me responsabilizar pela amizade que eu tenho com ela. A mesma coisa em relação ao casamento. Só que no casamento entra uma sociedade mais íntima, uma sociedade que implica elementos muito complexos: dinheiro, sexo e uma visão de mundo. Tem pessoas que casam apenas para cumprir uma obrigação social, né? Não querem ficar solteiras, querem que cumpra a ideia de um casamento. Casam, às vezes, por tantos motivos e, às vezes,
não pelo principal, ou que deveria ser o motivo de uma união, que é a partilha do amor, né? A ideia do companheirismo, a ideia de caminhar juntos, do gostar, do prazer. Deus, no Alcorão Sagrado, ele disse carinho, né? Amor e compaixão. Quer dizer, em geral, as pessoas casam dentro das mesmas classes sociais, as pessoas casam, de um modo geral, dentro das mesmas religiosidades, e também dentro de um padrão de sexualidade. Então, nós somos homossexuais, casamos, nós somos heterossexuais, casamos, e por aí vai. Como respeitar as singularidades num casamento? Essa deveria ser a pergunta que as pessoas deveriam se fazer todos os dias. Como também se responsabilizar por aquilo que se criou junto com outra pessoa? É sempre difícil se aceitar o outro do jeito que o outro é. É um desafio muito grande, mas se deve sempre encarar que tudo na vida exige sacrifício, exige renúncia. If they follow this instruction very nicely for each other, then they will be happy. Sometimes it will be. That's why sometimes it happen in the family, in the matter, in the couple. That's why you should know how to forgive to each other. That is very important. If you know to do like this, then your life will be survive very happily. It's my thought, and it's also Buddhist point of view. If I see also, I see the many couple also like that, and it's very important to follow that kind of. Às vezes as pessoas elas falam é necessário ter amor e ponto final. Eu digo não. O Alcorão diz não. Mais importante que o amor no casamento é o respeito. Porque uma pessoa que ama, ela pode cometer injustiças, pode desrespeitar, falando que ama. Uma pessoa que respeita, mesmo não amando, não comete injustiça. Então, o mais importante é o respeito. Para ficar completo, amor e respeito. O que eu tenho certeza é que ninguém quer ficar sozinho, que buscar alguém para viver junto é humano e continua a ser natural. E que quando encontramos esse alguém, honestamente acreditamos que vai ser para sempre, mesmo que não seja. Existe uma fantasia sobre amor romântico, que você vai passar e uma pessoa vai descobrir em 30 segundos quem vai ser o seu parceiro ou parceira na vida inteira. Todo mundo sabe que isso é uma fantasia, que na realidade não existe. O casamento é todo dia. Seria muito interessante saber o que aconteceu, né, no castelo da Branca de Neve, depois que ela deixou os anões e foi viver com o príncipe. Tenho certeza que não foi apenas, né, felicidade eterna, permanente. E isso explica um pouco o número muito grande de pessoas que abrem mão, achando que não funciona. Imaginam que trocando de parceiro ou de parceira, isso se vai solucionar. Às vezes acontece porque a escolha não foi adequada, mas muitas vezes porque a pessoa projeta no seu outro coisas que ele não consegue encontrar. E isso gera, na verdade, uma frustração que vai passando para outros lados. É fato também que as pessoas aderem ao casamento porque a solidão é muito pesada. A solidão é dolorosa. Mas existem também várias formas de solidão. Existe a solidão positiva, a solidão negativa, a solidão do meu desejo de conviver comigo mesmo, a solidão do monge. E existe essa solidão que é abandono. Essa solidão que é complicada e que também a gente deveria, para poder casar com alguém, avaliar antes. Porque os casamentos tendem a não dar certo, porque a gente entra no casamento com a nossa solidão, essa solidão do abandono. E aí pode realmente causar efeitos danosos, catastróficos. Às vezes as pessoas querem casar para ser feliz, né? Mas não é só isso, né? Eu acho que a gente tem que estar feliz independentemente se é casado ou não, né? Se realizar, né? Eu acho que a gente tem que buscar isso dentro da gente. Isso está dentro da gente, né? Então a gente não pode criar muito essa expectativa, porque senão a gente vai se frustrar, né? Tem pessoas que estão no quarto, quinto, sexto casamento, e você pensa, o que faz uma pessoa de fazer isso? E um pouco a fantasia que vai encontrar o homem e a mulher ideal,
que não existe. Né? Você pode se tornar o ideal, né? Mas é um trabalho tão complicado, tão difícil, e você precisa também abrir mão de outras coisas para manter esse casal funcionando. You should follow not by the which I have which I am. You have to follow which I am showing the way. From that we follow the. It doesn't matter you are single or you are with a married. It doesn't matter. There's no difference to follow the instruction to achieve the happiness. There's no difference. O que é importante é a gente estar bem, né? A gente se realizar como pessoa, a gente crescer como pessoa, ser feliz numa profissão, algo que goste de fazer, ser feliz com a vida, né, do jeito que a gente constrói, né? Porque isso contribui no casamento para a felicidade. Naturalmente você vai dar isso para o teu companheiro, para a tua companheira e certamente isso também vai ser uma troca, né? E isso aumenta talvez mais essa questão da felicidade ou da satisfação.